Amados amigos, ouvintes, irmãos, da mesma verdade, da mesma fé, nossa saudação a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Salvador. Eu me chamo Adriano, aqui está o irmão Jefferson, e está sobre nós a árdua missão de trazer a verdade a todos aqueles que querem a verdade, porque a verdade, ela dói. E quando você está na mentira, que alguém traz para você a verdade, é normal você não querer aceitar, ainda mais quando essa mentira já vem sendo traga há muitos anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos aqui para levar aos irmãos, aos nossos amigos, a verdade. Assim como está escrito no livro de João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eis a questão. Quem é a verdade? E aonde está a verdade? Nosso Salvador, ele foi bem claro quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E só pode existir uma verdade se existir uma grande mentira. Correto, irmão Gerson? Corretíssimo. Até porque o nosso Salvador mesmo denominou o inimigo de nossas almas como o grande pai da mentira. Não foi isso mesmo, irmão Adriano? Isso. Ele é o pai da mentira. E ele habita nessa terra muito, muito, muito antes do nosso Salvador descer aqui para nos salvar. E o que ele sabe de melhor fazer é enganar as pessoas, trazer a mentira às pessoas. E nós estamos aqui com essa árdua missão de trazer a verdade, de trazer a palavra da salvação para todos aqueles que querem receber a verdade. O que nós viemos fazer aqui foi desmascarar o plano diabólico, que é o sistema religioso, que tem a finalidade de levar todas as almas para o inferno. Mas, porém, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos o Salvador, ele nos liberta da mentira, porque a verdade é quem liberta. Não é isso, irmão Gerson? Corretíssimo, irmão Adriano. A grande questão é que a gente tentando levar a verdade, o povo já chegou a nos chamar até de próprio falso profeta, né? Corretíssimo. Doutrina de demônios. Isso. E por incrível que pareça, quem nos traz que nos lança essa maldição para nós, são os próprios líderes. Os próprios líderes religiosos. Eu vou denominar aqui um líder religioso, que eu não vou citar nome. Eu vou chamar ele de Caifás, porque ele é o pastor presidente. Vamos denominar ele de Caifás, o sumo sacerdote, né? Certo. Irmão Gerson, me diga uma coisa. O pessoal, eles estão revoltados com a gente justamente porque a gente bate contra a mensagem trazida pelos líderes. E nós os denominamos de fariseu. Fariseu. Por que chamamos ele de fariseu? Olha, porque o próprio Messias, o próprio Salvador, falou: são fariseus que nada compreendem, né? São condutores cegos. E ele ainda disse o seguinte: se cego conduzir cego, os dois caem no buraco. Não é isso, não é verdade? Correto, é isso mesmo. Pois é. Eis a questão. Por que nós tratamos os líderes religiosos como fariseus? Porque, a exemplo do tempo do nosso Salvador, quando ele esteve aqui nessa terra, os escribas e os fariseus eram os líderes religiosos daquele tempo. Eram eles responsáveis
em trazer a verdade ao povo, certo? Mas, pelo contrário, distorciam as Sagradas Escrituras e transformavam a verdade em mentira. E é isso que os nossos irmãos estão sendo alimentados nessas sinagogas. São a mesma raça, não é isso, irmão Gerson? Continuam trazendo a mentira. Isso mesmo. E o próprio Messias chamou esses tais cães gulosos, como Isaías profetizou, no capítulo 56, versículo 11. Você pegue sua Bíblia e leia. Ele mesmo falou que essa raça é uma raça de víboras. Quem era a víbora, irmão, lá no Jardim do Éden? Era o próprio Rassatã. Então quer dizer que eles dois estão ligados, é um com o outro. É a raça de outro, entendeu? Sim. Eles só descenderam daquela raça. Isso não é eu que estou falando, é o próprio Criador, certo? Certo. Bom, Adriano, agora eu vou ler alguns versículos aqui que os irmãos que estão nas sinagogas sendo alimentados por esses cães gulosos que só querem saber de chupar o dinheiro deles, esses morcegos, né? Esses morcegos da meia-noite que eu vou falar assim. Além de ser raça de víboras, são morcegos que só querem chupar o sangue do povo. Né? Eles mesmo dizem, né? Tem que puxar o peito da ovelha, tem que dar leite, né? Tem que dar leite, a ovelha tem que dar leite. Agora vamos ver, né? Se o nosso Salvador alguma vez falou isso para os discípulos dele. É verdade. Eles só querem maltratar o povo, só pensa em dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. É o dinheiro. O famoso mamon. Mamon. Famoso mamon. É isso mesmo. Nós somos sinceros e bem claros. Estamos aqui porque não temos vergonha de falar a verdade. É por isso que nós estamos aqui mostrando nossa cara e mostrando quem nós somos. Porque o Salvador e os seus discípulos mostravam a cara, falavam a verdade, sem medo de serem massacrados, sem medo de serem mortos, sem medo dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque eles tinham a verdade e eles tinham que levar essa verdade. Irmão Jefferson, me diz uma coisa. Por que nenhum líder, nenhum cão guloso desse, o chefão, vem bater de frente com a gente? Só as ovelhinhas vem bater. Rapaz, isso é interessante. Né? Caifás e os outros fariseus, eles não vêm de frente para debater, porque eles sabem, irmão Adriano, que se eles bater de frente, o morrão que fumega, o pavio que fumega, que está aqui dentro, a Sagrada Escritura é o morrão que fumega. Se eles vierem bater de contra com esse ensino religioso porco, né? Que isso é pão misturado com esterco, é o que eles dão aí para os irmãos comer, e eles comem esse lambuza todo e acham que tá bom, né? Infelizmente eu já comi, já me lambuzei demais, já lambuzei os outros, mas hoje eu estou liberto porque eu conheci a verdade. A verdade é quem liberta, não é verdade? Com certeza. Pois é. E ele é bem claro que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Pronto. Se outrora praticávamos, éramos cúmplices do mesmo delito, como diz lá no Apocalipse, né? Hoje nos tornamos libertos, porque conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. E você, amado irmão, que nos assiste nessa hora, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa palavra, você é bem-aventurado, porque você está conhecendo a verdade. É isso mesmo, irmão. Eu até separei aqui um capítulo muito interessante aqui, onde o nosso Salvador, ele, vamos dizer, aqui na epígrafe que os homens colocaram, eles colocaram Yahushua, porque eu não vou falar a palavra blasfêmica que está aqui. O nosso Salvador censura os escribas e os fariseus. Mateus capítulo 23. Esse vai ser o tema de hoje, certo? Agora, vamos a algumas questões. Eu vou ler, o irmão pode acompanhar comigo. Conforme o Espírito for lhe revelando, o irmão vai dando uma explicação, certo? Eu também vou deixar minha opinião. Vamos lá.
capítulo 1 do 23 de Mateus. E então falou o Salvador à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, vírgula. Irmão Adriano, me diga uma coisa, para quem não entende, para quem não tem o Espírito Santo do Pai, eles não entendem o que é a cadeira de Moisés, certo? Porque o livro está selado para eles, certo? Vamos lá. Na cadeira de Moisés, me explique, irmão Adriano, o que significa essa cadeira de Moisés? A cadeira que eu entendo, no caso, é a lei. A lei, porque Moisés era o grande juiz de Israel naquele tempo. Certo. Ele foi levantado e ele estava sentado sobre uma cadeira, sobre uma denominada, vamos se dizer, sobre um denominado cargo. Né? Então, mais na frente diz: estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, os escribas e os fariseus, os líderes religiosos, eles também estão assentados sobre essa mesma cadeira, que é a lei. Certo? O Salvador, observem bem, aqui ele ainda não tinha morrido e ido para a cruz do Calvário, ainda não tinha ressuscitado. Então ele disse: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, ensinam e não as praticam. São falsos? Rapaz, é o que deu para entender aqui, que ele está chamando os escribas e os fariseus, ou seja, os líderes religiosos, de um povo falso. Eles ensinam, mas não praticam. Vamos lá, pois bem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem mover esse fardo. Adriano, o que se dá para entender aqui? No versículo 4. Eles pregam uma coisa que não vivem, né? Primeiro, vamos lá. Para você participar, quando você entra numa determinada denominação, numa determinada sinagoga, primeiro, você pode ir, porque o Criador falou: venha como estáis. Certo. De primeiro momento, eles cumprem isso. Você pode ir lá de short, camisa normal, entendeu? Você pode ir de camisa normal, de short normal e tudo, vestido simples. A partir do momento que você se ajoelha lá e aceita, né, um Deus que não existe, aceita um nome que não existe, você pensa que está aceitando o verdadeiro, mas está aceitando um falso. Né? A partir daí, você não pode mais andar na rua de short, você não pode mais andar sem camisa, você não pode ter roupa feia, você não pode ter isso, você não pode usar aquilo, você não pode isso, não pode aquilo. Então isso é um fardo pesado. Né? Porque, meu irmão, no calor que está fazendo hoje, tu acha que eu vou andar empacotado com terno, gravata, tamanho sol quente, de calça. Calça 24 horas. De tênis. Tem uns que dormem de calça. Tem uns que dormem de calça. E dizem que se você for lá com calção, o primeiro a te botar para fora é o porteiro. Porque ele tem ordem do fariseu maior. Tem ordem do fariseu maior para te botar para fora. Agora, se entrar um drogado na sinagoga? Não, é o que já aconteceu. Isso aí na sinagoga que eu fazia parte, entendeu? Acontecia muito. Uma vez entrou um bêbado lá, irmão. Parece que nunca viram um bêbado. Agora me diz, irmão. Esse povo não se diz um povo santo? Não se diz um povo protegido? Qual mal um bêbado vai fazer dentro de uma sinagoga?
Se o bêbado não sabe nem para onde é que ele está indo, não sabe nem o caminho de casa. Às vezes entrou lá pensando que era a casa dele, ou pensando que era uma festa lá. Isso é acepção de pessoas? Logicamente é acepção de pessoa. Por quê? Se entrar um arrumadinho, bonitinho, ele diz, bem-vindo à casa do Senhor. Que é uma blasfêmia, né, irmão? Que é uma blasfêmia, porque não é casa de Senhor, coisa. Casa de Senhor porque Senhor é Baal. É verdade. Senhor é Baal, como se diz o próprio Almeida. O padre tradutor de Amor. O padre tradutor da Bíblia para português, da Sagrada Escritura para português. Nós cremos, tem que deixar bem claro, irmão Gerson, nós cremos nas Sagradas Escrituras. Bíblia é blasfêmia. Porque no grego diz que Bíblia são livrinhos. Isso, coleção de livrinhos. Então, é uma blasfêmia, na verdade. Isso. É tratando o que é sagrado com uma coisa fútil. Isso. O nome que deveria ter aqui era Sagradas Escrituras. Entendeu? E não livrinhos sagrados, como está escrito. Mostra essa daí. Essa daqui tem, ó. A Bíblia do Pregador. Em outra tradução, livrinho do pregador, né? É isso. Olha uma coisa dessa. Como é que eu posso chamar as Sagradas Escrituras do Mestre de coleção de livrinhos? Tudo é uma farsa, mentira, né? Aí eles ainda têm aquela questão de dizer, não, porque tudo que está na Bíblia é santo. E aí, o que você me diz? Aí o povo se amarra naquilo ali. Senão, você não pode falar que não é assim, porque não é assim, porque está escrito que aquele que tirar uma letra, uma vírgula e acrescentar outra e está perdido, ai daquele. Meu irmão, quem tirou e colocou das Sagradas Escrituras não foi o irmão Adriano, não, foram os próprios tradutores, foram os próprios escribas e fariseus, a raça de víboras. Um exemplo aí bem claro aí que os escribas e os fariseus, e que eram considerados também os tradutores, eles também eram responsáveis em guardar as Sagradas Escrituras e transformá-las naqueles pergaminhos, né? Como a gente sabe, deixa bem claro para os irmãos que estão nos ouvindo, todos nós sabemos que as Sagradas Escrituras elas foram deixadas pelos santos profetas, não é isso? Verdade. E os responsáveis em guardar as Sagradas Escrituras eram os escribas e os fariseus. Então, automaticamente, eles eram também responsáveis em cuidar das Sagradas Escrituras. Como as Escrituras eram feitas em casca de pau, casca de árvore, em pedras, em pele de animal. Então eles ficavam responsáveis em passar as sagradas para os pergaminhos, não é isso? É isso mesmo. E nessa tradução que eles eram responsáveis de fazer, eles acabavam adulterando a palavra. Você concorda comigo? Porque todo mundo é conhecedor que eles tinham o nome do Pai, que é o tetragrama sagrado, eles tinham como sagrado. Não poderia revelar a ninguém, porque é um nome santo. E os fariseus e os escribas tinham essa preocupação. Uma lei deles mesmo. Uma lei deles que eles criaram. Olha, ninguém além de nós, os judeus, porque eles eram judeus. Os judeus, ninguém além de nós pode saber o nome verdadeiro do Pai, porque senão eles vão falar Deus dará. Falar do jeito que eles querem. Eles vão usar quando eles vão usar direto, vão blasfemar direto, eles vão usar mais esse nome, não pode, só em caso de necessidade. É o que está acontecendo hoje, irmão Adriano. Ó, é o Deus e o Jesus. É o Deus e o Jesus, que é o Baal e o Mamon. Certo? Baal e Mamon. Meu irmão, se você leva uma topada, a primeira coisa que os irmãozinhos falam é: ai meu Jesus! Se pega um susto, ai meu Deus! Isso, aquilo, que ele. Ai Jesus amado! Ai não sei o que, meu Deus! Meu irmão. E Senhor, fala Senhor também. Ainda fala meu Senhor da glória. Blasfêmia. É uma blasfêmia muito grande. Agora me diz, se eles tivessem mesmo soltado esses nomes verdadeiros, eu acho que a terra já tinha sido consumida hoje, porque o mesmo Criador fala: olha, não proferirás o nome do teu Salvador em vão.
Pai Todo-Poderoso em nós. Isso. E hoje até em música de forró, Com o nome Jesus. o nome Jesus, o nome Deus, o nome à torta e à direita. Música de macumba também tem, né? Macumba, adora Jesus, Umbanda. candomblé, espiritismo. Meu irmão, se isso fosse um nome santo, eles eram queimados lá na mesma hora. Se fosse o nome verdadeiro. Se fosse nome verdadeiro, nome santo, porque a maior prova disso é quando os sacerdotes iam fazer sacrifício dentro lá do Santo dos Santos. Eles tinham que ir puros e eles amarravam cordas e chocalho no pé. Né? Quando eles iam caminhando lá, o povo ficava de fora ouvindo para saber que eles ainda estavam vivos. E ficava do lado de fora do Santo dos Santos, ficava lá Isso. dentro, segurando na cordinha. Isso. Agora me diz uma coisa, se esse nome Jesus e Deus fossem nomes santos, esses pessoal aí de espiritismo, umbanda, candomblé, se eles falassem esses nomes, eles não iam morrer se fosse nome santo? Com certeza. Por quê? Porque o nome tem poder. Tem poder. Esse nome tem poder. Tem poder. Entendeu? Então quer dizer que, aí voltando para o assunto, a questão das traduções, o que o pai da mentira usava e ainda usa, os fariseus, para trazer a mentira ao povo. Nós temos aquele exemplo daquela mulher que foi pega em adultério, né? Isso mesmo. E a palavra é bem clara, que foram os escribas e os fariseus quem trouxeram aquela mulher à presença do nosso Salvador. E o que foi que eles disseram? Mestre, o que diz-nos? Essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, nós devemos a matar. Que é a mesma coisa que nós já matamos, irmão. Pegar a pessoa dando pé nela é para matar, não é isso? É para matar. Aí se a gente for dar uma olhada lá no Velho Testamento, a gente vai encontrar quando o nosso Pai Todo-Poderoso está dando os 10 mandamentos para Moisés. Um dos mandamentos é bem claro, não matarás. E aí como é que fica? Você acha que o Todo-Poderoso abriu exceção? Rapaz, isso aí é uma questão para você ver que essa raça de fariseu é uma raça de demônio. E é uma raça, e é uma genética tão forte que até hoje tem. Até hoje tem. Até hoje tem, está impregnado em todo lugar do mundo. Agora, meu irmão Adriano, é o seguinte. Então ficou bem claro aí que eles eram responsáveis em adulterar as Sagradas Escrituras. Isso. Eles adulteraram ali na frente do Salvador. O Salvador também não falou, olha, isso não está escrito lá, está escrito não matarás. Ele podia falar isso, podia ou não podia? Mas ele disse o quê? Ele disse assim. Para eles, para os fariseus, ele disse assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que foi que eles fizeram? Saíram tipo um cachorrinho, meteram o rabo entre as pernas e saíram. Caladinho, deixaram as pedrinhas lá e tudo se retiraram. Ele nem precisou dizer que ele estava adulterando o mandamento. A consciência deles acusou, né? Por isso que eles se retiraram. Então, irmão, deixa bem claro para todos nós que os escribas e fariseus, eles traziam a mentira para o povo. Outro exemplo, se eles trouxessem a verdade para o povo, não tinha necessidade do nosso Salvador descer lá no seu trono para vir nos salvar. É verdade, é verdade. Porque aí tudo estaria dentro dos conformes. Dentro dos conformes. Ele veio para destruir com o sistema religioso. Destruir com o sistema religioso. Me lembrei aquela passagem quando ele vai saindo do templo e os discípulos chegaram para ele. Templo não, sinagoga. Saindo da sinagoga dele lá. E os discípulos chegaram para o nosso Salvador e disseram assim: mestre, olha aí como é que está a construção do templo. O que foi que ele disse? Ele disse assim, ó. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ficou bem claro. Ele poderia, se a sinagoga fosse um lugar de bênção, ele poderia muito bem ter abençoado e dizer assim: essa daqui, ela vai crescer muito mais. E vai ser a casa do meu pai. E vai ser a casa do meu pai. Ele disse que lá não ia ficar pedra sobre pedra. Quer dizer que ia ser derrubado tudo. Tudo. Ele não queria mais. E caiu, não caiu? Caiu. E eu levantar de novo? Não, porque ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra lá. Se você for pesquisar, lá só tem uma mesquita, né? Uma mesquitazinha lá, construída lá, mas não edificaram, porque não podem. E essa mesquita lá, ela é Maomé. Isso, mesquita de Maomé. Maomé. Daí você tira, né, mesmo?
Agora vamos aqui dar continuidade. Paramos no verso 4, agora vamos para o 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos sacrilégios e alagam suas vestes e de suas franjas. Amam, versículo 6, os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sou eu, meu irmão? Sou eu que adoro o primeiro lugar lá na sinagogazinha ou são os pastores? Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Nas sinagogas, geralmente é assim. A gente já vê, vamos ver, a gente já vê lá a acepção de pessoa. Porque lá sempre tem um lugar mais alto que o outro, né? E aquelas cadeiras lá de cima é só os fariseus que podem sentar, né? Só os maiorzão. O que acontece num culto deles lá, sai um irmãozinho e puxar o fariseu maior, o Caifás, da cadeira dele lá e se sentar, que a cadeira dele fica bem no meio. Ah, meu irmão, não sei não, mas acho que ele... Acho que primeiro é só lá. A primeira coisa é que ele vai disciplinado e passa uma semana sem ir na sinagoga. Por quê? Porque sentou só porque sentou na cadeira dele. Só porque sentou na cadeira dele. A cadeira dele ninguém senta. Não, o mestre está dizendo aqui, ó, eles amam, eles fazem amar os primeiros lugares nas ceias e nas sinagogas, né? E já que eles amam esses primeiros lugares, eles são idólatras. Eles amará somente ao teu Criador. É verdade. E isso agora é coisa boa, né? Só de boa. Coisa ruim, carrão, casona. Fino, casona. Ixi, a mesa dele lá, topada. Ó, dá um calor. A sinagoga que eu fazia parte, certo, né? Ainda bem que um irmão que eu gosto muito, eles chamam ele de pastor, mas ele não é pastor ainda. Certo? É um irmão que eu não vou citar nome. Certo? Ele está reconstruindo a sinagoga lá, né? Eu tenho até uma compaixão pelo meu irmão, porque dia de domingo e dia de sábado que ele deve estar descansando, no descanso, ele está lá trepado no meio do sol quente, rachando as costas. Primeira coisa, ele não é assalariado, ainda paga o dízimo, que é errado para o fariseu. Ele só vai lá quando ele só apareceu lá porque a gente começou a pregar as verdades e ele ficou com medo de perder o dinheirinho dos fiel dele. Aí ele foi lá pregar, dizer que a gente era falso profeta, que era doutrina de demônio, que era isso, que era aquilo, entendeu? Para você ver como é que é. Ele não vai nem na casa do pastor visitar ele. O pastor, entre aspas, que ele não é pastor ainda, graças ao Criador, ele ainda não teve essa maldição nas costas dele. Ele não é assalariado, às vezes passa necessidade, e o fariseuzão lá, Caifás, esconde tudo que é de melhor. Até carro importado ele tem na casa dele. É mesmo? É. Banquete na mesa. Meu irmão, você não faz ideia. Eu já frequentei lá. É tudo do bom e do melhor. É. Agora vamos aqui. Mas me tira uma dúvida aqui. Nessas construções aí, dessa sinagoga, não vamos dizer o nome, não vamos dar a denominação, dessa sinagoga, quer dizer que um irmãozinho que está lá na frente, que não é pastor, ele... O dirigente. O dirigente. Ele não tem a ajuda física do fariseuzão para ajudar lá? Não. Para fazer uma massa, para carregar um tijolo. Por quê? Meu irmão, aqui o Salvador falou aqui, ó. Pois, no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põe sobre os ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tá vendo o que ele diz? Vai lá ver se ele quer fazer um calinho na mãozinha bonita dele. A unha com base, passa cintilante. Cintilantezinho na hora. Cintilante. Não pode quebrar a unha. Cheirosinho, engravatado. Cabelinho penteado pro lado. Já tem uma culpa no pescoço. Parecendo Elvis Presley. Parecendo Elvis Presley. Agora deixa eu te dizer. E o irmãozinho lá, que tá enganado, e eu amo esse meu irmão,
É uma pessoa, gente fina, né? gente boa, nós conhecemos. Tá sofrendo lá, levantando lá a sinagoga, rachando o sol batendo massa no na cara, batendo massa. E olha só, é só ele e outro irmão que eu não vou falar o nome. Quer dizer que ele faz, lá eles trabalham até no domingo, que é o dia do descanso. Ele tem várias sinagogas espalhadas aí, várias. Pois ele não tem coragem de pegar o dinheiro do dízimo que ele mente dizendo que é para a obra do Pai, ele não tem coragem de dar um saco de cimento. Tudo é lá para a sinagoga central. É para lá que tem que mandar o real. Tudo é para a mãe. Para a mãe. Tudo é para a sinagoga mãe. Agora me diz, por que ele não dizima em outra denominação, que é mais fraquinha, para ajudar? Né? Ele só tira de um bolso e coloca no outro. Não, porque ele chega lá na frente, aí ele fala do dízimo. E ele fala, eu sou dizimista, eu dizimo. Quer dizer que é como pegasse, tirasse o dinheiro do bolso e colocasse no outro. Porque quando ele dizima ali, que sai lá a lista lá, entendeu? Lá na sinagoga mãe, no templo central, aí ele vai ele e outro. Eu acho que é ele e outra pessoa lá, né? Ele e a fulana vão lá pro templo, vão lá para dentro lá e diz, olha, isso aqui, tira o meu, isso aqui é o meu. Bota lá, a sonda com tanque cheio, 1.8. E os irmãozinhos quando querem assistir um culto lá na sinagoga, que não tem dinheiro para pagar a passagem, eles mandam, dão dinheiro para os irmãozinhos para pagar o ônibus? Para pagar o ônibus? Meu irmão, os irmãos têm que, além de dizimar errado, tem que tirar dinheiro do bolso, que às vezes nem tem, do pão de cada dia, né, que é do sacrifício diário, e eles tiram para poder ir lá. Aí quando chegar lá dá mais. Aí quando chega lá ainda dá oferta. E mais o dízimo. Tá vendo como o negócio é sério? Mas o povo aceita. A verdade é o seguinte, o povo aceita tudo, né? Tá bem aqui. Agora vamos lá. Paramos no verso 6, né? E amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Verso 7 agora. E as saudações nas praças. Adriano, o que é uma saudação na praça? Rapaz, irmão, é o que eles chamam de cruzada, né? A famosa cruzada. E o Salvador já falou, olha, não faça isso. Não faça isso. Mais na frente ele diz, e o serem chamado pelos homens, Rabi, ou seja, mestre. Quer dizer que eles gostam de chamar de pastor. Eles gostam de ser chamado de pastor. Quando a pessoa enche a boca, chama pastor, chega que ele enche o peito. Enche o peito. Parece o... Eu sou o pastor. Parece o Superman. Quem é o pastor dessa igreja? Eu sou o pastor dessa igreja, dessa sinagoga. Eu sou o presidente. É com qualquer um. E ele está dizendo aqui, ó, eles adoram as saudações na praça, fazer zoada no meio da rua e serem chamados pelos homens de mestre, pastor. Vamos lá. E nosso Salvador deixou bem claro que bom pastor só tinha um, né? Ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse não dá a vida? Não há vida? Meu irmão, se desviar se eles for uma vez na casa desse indivíduo, desse irmão, é muito. Se eles for, é muito. Vão uma vez, se o irmão não se ajeitar, ele deixa de mão. É desse jeito. Por quê? Porque não tem um amor ao próximo, não tem um Criador no coração. São mentirosos, são raça de víboras. E a víbora no Jardim do Éden era o próprio Satanás. É só a raça. É só a raça deles. Só isso, mais nada. É só a raça. É só a raça. É só o que procede. São mentirosos. Você deveria criar vergonha na cara de vocês, fariseus, que levam os nossos irmãos ao mau caminho, à perdição. Por que vocês não levam a verdade? Porque vocês têm que ser falsos, mentirosos. Adriano, não querendo lhe interromper, mas eu quero botar uma colocação. Sabe por que
que eles não levam a verdade? Mateus, capítulo 6, versículo 21. Ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E onde é que está o tesouro dos fariseus? Aqui na terra. É o tempo, né? É o templo. O tesouro desses líderes religiosos que se acham os doutores da lei, os donos da verdade, o tesouro dele está na sinagoga. Porque se ele perder os fielzinhos dele, né, como o Caifás veio pregar dizendo que a gente estava seguindo doutrina de demônio, ele ficou com medo das ovelhinhas seguir a verdade, não dizimar mais, que é errado, né? Diz que dízimo é dinheiro. Eu quero saber nas Sagradas Escrituras aonde diz que dízimo é dinheiro e aonde é que é 10%. Pode lançar o desafio ele, pode? Pode. Hoje está lançado o desafio. Eu quero, nós queremos que o fariseu, você aí fariseu, raça de víbora que está assistindo aí, quer que você nos prove nas Sagradas Escrituras que dízimo é dinheiro. Não, gente. É outra mentira. É mentira por cima de mentira. E eu quero saber, eu lanço outro desafio. Aonde é que diz que é 10% de tudo que ganhar? É verdade. Está lançado o desafio. Não, você, fariseu, cego, vem matar pra gente aqui. Vai trazer aqui dentro das escrituras aqui. Eu quero que vocês provem pra gente. Aonde é que está aqui dizendo que dízimo é dinheiro e é 10%? É o cara céu, né, irmão? Uma sacanagem. É uma sacanagem. A sacanagem que eles fazem com nossos irmãos. É mentira por cima de mentira. Mas eles aceitam isso, que é o pior, né? Quando eles foram acusar o nosso Salvador, os fariseus levaram o nosso Salvador lá na presença de Pilatos. Certo. O que foi que ele disse lá para ele lá? Olha, esse cidadão aí disse que vai destruir o templo, que era onde estava o coração deles. E aí mexeu na ferida. Meteu o dedo na ferida. Salvador, esses aí disse que ele vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Você está entendendo? O porquê, o motivo que eles acharam para acusar o nosso Salvador. Por causa de quê? Porque o coração dele era o templo. Por causa do dinheiro. E a maldição está sobre aquela pessoa. Você está sobre os fariseus de hoje, a mesma maldição que estava sobre eles. Porque os fariseus, que eles dizem, irmão, nós temos que derrubar isso daqui e fazer uma maior. Não é isso? Não, e ele diz assim: se você não dizimar, ainda tem a cara de pau de chamar os irmãozinhos de ladrão. Ladrão. Ladrão são vocês, cambada de magoável mesmo. São uma cambada de gente mentirosa. Fariseu, hipócrita. Cego. É cego conduzindo cego. E se vocês, meus irmãos, não abrir o olho, vão cair tudo dentro do buraco. Porque foi assim que o Salvador falou. Vamos lá, irmão Adriano, dando continuidade então, aqui. Essa questão ela deixou bem claro aqui para nós que o tesouro deles está aqui, né? Que é o templo. É o templo. Se acabar com o templo, acabou com o dinheirinho deles. Eles não podem chamar de templo, eles chamam de sinagoga. Porque templo somos nós. Vós sois templo do Espírito Santo. Verdade. Agora vamos lá. Eu li anteriormente o versículo 7 que diz assim: e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. No caso, Mateus 23. Isso, Mateus 23, verso 7. Agora vamos no 8. Vós, porém, não queiram ser chamados Rabi, ou pastor, ou mestre. É tudo a mesma laia. Porque um só é o teu mestre, a saber, o Salvador, o Messias. E todos vocês são irmãos. Tá vendo aí o que ele ensinava? Eles aqui,
nosso Salvador, ele condena essa prática de indiferença, esse negócio de cargo, né? Negócio de cargo. Eu sou pastor, sou apóstolo, tenho que ter respeito, eu sou apóstolo, sou bispo, eu sou diácono, eu sou diácono, eu sou presbítero, sou isso e sou aquilo. Que nada, rapaz, o mestre está falando aqui que nós somos todos irmãos, não tem negócio de mestre, de pastor, não tem nada. Todos nós somos iguais. Somos iguais, somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Irmão, é mentira em cima de mentira. Então, fica bem claro que todo título que eles recebem é errado. É errado. Errado. Blasfêmico. É blasfêmico. Todos nós somos irmãos. Porque eles querem se comparar ao Criador, ao nosso Salvador. Meu irmão, quer dizer então que quando ele chama alguém lá na frente e diz assim, eu vou te consagrar, é que é mesmo. Não, me diz uma coisa. Eu vou te consagrar. Me diz uma coisa, o homem tem poder de alguma coisa aqui sobre a vida de outro homem? Tem não. Não tem. Quem é que exerce todo o poder no céu e na terra? Nosso Pai Todo-Poderoso. Então é só ele que podia consagrar. É verdade. Né? Se existisse esse negócio. Aquela consagração que existia no passado era o próprio Criador. Mandava o profeta. Falava no ouvido dele. Ele ouvia a voz do Criador, assim como você está ouvindo a minha voz. Assim como você está ouvindo a minha voz. E ele dizia, é fulano de tal. Agora esse mentiroso aí, ele vem dizer que ouve a voz do Pai pelo Criador. Criador de todas as coisas, todo poderoso. Larga de ser mentiroso, fariseu, mentiroso. Rapaz, é uma raça. É uma raça. Não, ele diz assim, irmão, ele já chama de irmão. Não, na frente é irmão. Na frente é irmão, porque atrás ele... Ele quer saber do real. Porque na costa ele chama ele de falso profeta. Ele chega na cara de pau e diz assim: o Todo-Poderoso mandou que ele consagrasse a presbítero. E aí? Será se foi mesmo? Você acha que o Todo-Poderoso ia usar, não, ia falar com um mentiroso? Uma coisa tão preciosa assim. Ainda tem uns empolgados ainda que quando prega diz: eu tô vendo um anjo lá, eu tô vendo um anjo ali, eu tô vendo uma pisa no tapete de fogo, os irmãos. Meu irmão, é um balacobaco que não tem diferença nenhuma em terreiro de macumba ou de nada. Tudo mentira. É tudo mentira. Tudo invocação. É hipnose, é tudo. Tem um que dá tiro com a Bíblia. É tudo. Você já viu aquele que dá tiro com a Bíblia? Já. Já vi esse aí, passo paletó em cima dos outros. É uma sacanagem. Isso. Agora o desafio. Eu lanço o desafio. O Adriano pode até não concordar, mas eu concordo. Eu quero ver aí, ó, jejum aí. 5 meses. Pode jejuar 5 meses se você quiser. 5 meses sem beber. Faça que nem Moisés, jejue 40 dias e 40 noites. Eu quero ver se ele escapa. Ele morre. Jejue. Ele morre. Jejue 40 dias e 40 noites. Venha botar na minha cabeça para você me derrubar. Pois se você me derrubar, pois eu vou aí na sinagoga de você e digo que tudo que eu estava falando era errado. Na frente de todo mundo. Porque eu sou macho. Se eu ver que eu estou no erro, eu sou macho para admitir que eu estou no erro. Mas agora esses fariseus aí hipócritas, que ensina tudo errado para vocês, esses aí não assumem que estão errados, não. É verdade. Não, porque eles são covardes. Covarde. Você é covarde em ensinar mentira. É covarde enganando os nossos irmãos dentro das suas sinagogas, levando a mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso Salvador, Ele é a verdade. Ele é quem quer libertar a humanidade da mentira, libertar os seus servos dessa mentira. Fariseu, escriba, sinagoga, foi quem contaminou o mundo inteiro com a mentira. O pai da mentira usou eles para fazer a mentira. E hoje em dia eles estão mentindo mais que o próprio Satã, né? Rapaz, vou deixar um aviso aí para vocês aí, líderes religiosos aí que ensinam a mentira, né? É para quem a carapuça servir que eu tô falando. Se servir em todos que estão assistindo o vídeo, problema de vocês. Mas é para quem a carapuça servir.
Ó, uma horinha dessa, o diabo vai bater na porta de vocês para fazer reciclagem. Para ele perguntar onde vocês descobriram que dízimo é dinheiro. É verdade. Para ver aonde que o dons em línguas, que são outros idiomas. Que é outra mentira que inventaram aí. É, dizer que aquelas línguas lá, tudo embolada lá, que não sabe nem falar, não sabe nem o que está falando. Ele vai bater lá uma horinha dessa na porta dele e dizer, eu vou fazer aqui uma reciclagem contigo. Eles estão melhor do que eu. Eles estão melhor que eu. É os famosos secretários. O diabo não vem para enganar o povo, mas manda os secretários. Agora vamos lá, irmão Adriano. Eu acabei de ler aqui o verso 8 que diz: vós, porém, não queiram ser chamados de mestre ou rabi, como está escrito. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Salvador, o Messias. Todos vós sois irmãos. Agora o verso 9. A ninguém na terra chame de vosso pai ou vosso pastor, que é a mesma coisa. Papa, né? Papa é do grego que significa pai, né? Isso. Aí diz que é o seguinte: porque um só é o teu pai, o que está no céu. Diz mais no verso 10: nem vos chameis, nem digam que são mestres, nem vos chameis mestre, porque um só é o teu mestre, a saber, o teu Salvador. Verso 11: porém, o maior entre vós será vosso servo. Deixou bem claro, né? Da simplicidade e da humildade que tem que sermos na presença do nosso Salvador. Então quer dizer que pastor, apóstolo, bispo, tudo está errado. Meu irmão, a cambada de ladrão. É uma cambada de ladrão. A não ser que eles se arrependam Dos maus caminhos. dos maus caminhos e passem a pregar a verdade, que eu acho coisa muito difícil. É porque a própria palavra diz que eles já receberam a recompensa, né? Diz é. Ela diz também que é daqueles que fizeram dos meus pequenos tropeçar. Pensar. E eles estão fazendo o quê? Um monte aí, né? Milhares, milhões. Vamos lá mais na frente, que ainda vem mais coisa que o nosso Salvador espancando essa cambada de ladrão. Vamos lá, verso 12. E o que a si mesmo se exaltar, eu sou pastor, eu sou presidente. Tem uns que digam assim, me respeite. Me respeite. E eu É sou... que se você falar alguma coisa contra, eu acho que ele até lhe bate. Bate. Acho que ele até lhe bate. Dessa raça aí não pode duvidar nada. Tudo de ruim vem deles. Agora vamos lá. Porque a si mesmo se humilhar, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Certo? Vocês compreendem essa parte, então vamos adiante. Mas ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, mestres religiosos, líderes religiosos, hipócritas, os que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vocês entram, nem deixam entrar os que querem entrar. Está vendo aí como é que é? Ele está dizendo escribas e fariseus, pastores mentirosos, falsos profetas. Falsos profetas são vocês, cambada de demônios. Vocês são falsos profetas. Vocês nem entram no reino do céu, nem deixam esses coitadinhos que estão aí enganados entrar. Nossos irmãos entrar. Nem deixam nossos irmãos entrar. Cambada de ladrão. Vocês já receberam a recompensa. Agora vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devoram a casa das viúvas sob o pretexto de longas orações. Por isso, sofrerão mais rigoroso juízo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês percorrem o mar e a terra para fazer um convertido ou um prosélito, como está escrito, é a mesma coisa, para fazer um convertido. E depois de terdes o feito, fazei ele 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Tá vendo aí, meu amadinho, como é que é? Você está sendo 2 vezes mais filho do inferno do que esses cão gulosos aí que estão trazendo pão misturado com esterco para vocês. Abram o olho, é o Salvador que está falando. Vocês estão se tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Por seguir o quê? Doutrina de homens. Doutrina inventada por homens. É ou não é, irmão Adriano? É verdade. Agora, vamos lá. Ai de vós. O que ele diz aí? Guias cegos. Ou condutores cegos, como está escrito na minha também, né? Está chamando vocês, Cego. cambada de ladrão, Cego. de condutores cegos. Cego. Que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Tá vendo? Aí pode jurar pelo altar, pode jurar por aquilo, Pelo santuário. isso, pelo santuário. É normal. Normal, Agora, é normal. Se Agora, jurar pelo ouro, você jurar pelo ouro, pela oferta. se mexer na oferta, Se mexer na oferta, E no dízimo? meu amigo, aí ele diz que tu é devedor, é ladrão, diz que tu está roubando ao Pai Criador. Meu irmão, se ele disse, minha é o ouro, minha é a prata e meu é o ouro, ele precisa do nosso dinheiro? precisa Não? qual é o pai que tira do filho? Rapaz, eu acho que um pai, bom de coração, ele faz dar, né? Mesmo ele tendo necessidade, ele faz questão de ajudar. O meu Salvador, ele não é barganheiro. Ele não precisa pegar o meu dinheiro suado para me dar, não. Ele não precisa, porque ele disse, minha prata, meu ouro, para que eu vou querer mais? A cidade dele é construída de ouro e cristal, para que ele vai querer moeda? Merreca. Centavo. Merreca, centavos. Para que ele vai querer? Rapaz, o negócio é sério. Aí diz mais aqui, o 21, insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O verso 20 agora. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem é o templo? Somos nós. E ele habita onde? Em nós. Que somos o quê? O templo do Espírito Santo. Meu irmão, que está aqui, tudo, não tem nada carnal. Se você for ler as Escrituras com a mente carnal e contaminada, você não entende nada. Agora, se você abrir sua mente e deixar o Espírito Santo do Pai, Criador do céu e da terra, entrar, ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta do teu coração. Se abrires, eu entrarei e ceiarei contigo e tu comigo. É isso? E em toda a ceia, você não vai poder chegar, eu não vou poder chegar na casa do Adriano para jantar com ele, e a gente sentar ali na mesa e comer e ficar calado, um olhando para a cara do outro. Toda a ceia tem que ter o quê, irmão Adriano? Diálogo. Um diálogo, não é isso? Então, quando você abre o seu olho, abre o seu coração e deixa o Espírito lhe falar a verdade, a partir do momento em que você lê as Escrituras, o Espírito dialoga com você, ele mostra o que é certo e o que é errado. Quem é melhor para me mostrar o que é a verdade? Um pastor? Um fariseu?
Um teólogo, doutor. um Caifás, um mestre da lei ou o Espírito? Espírito Santo. Ou o Espírito Santo do Pai? Aí vocês respondam aí quem é melhor, se é o Espírito ou são os mestres, os mestres da lei. E diz mais no 22, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono do Pai e por aquele que está sentado nele. 23, há de vós, escribas e fariseus, mestres religiosos, hipócritas, pois que dais o dízimo, olha aqui o dízimo que ele disse que é, da hortelã, e do endro, e do cominho. Meu irmão, quando os escribas e os fariseus chegaram lá para ele acerca do tributo, com Adriano, acerca do tributo, chegaram lá para ele e disse: mestre, você não paga o tributo? Esse aqui, vem cá, deixa eu ver aqui. Aí ele pediu uma moeda, aí disse assim: quem está nessa moeda? Quem é que está nessa moeda aqui? Na fotinha dessa moeda aqui. Aí eles disseram: César. É César. Ele disse: meu irmão, pô, dai a César o que é de César. E ao Pai? E ao Pai Criador o que é do Pai. O que é do Pai, irmão? A semente. É a semente. A palavra é a semente que o semeador saiu a semear. Uma caiu em solo rochoso, outra no meio do espinho, outra em terra seca e uma em terra fértil. Uma só em terra fértil. Entendeu? E produziu bons frutos. Isso que é o do Pai, a semente, a palavra. Abram os olhos, meus irmãos. Limpem suas cabeças na lavagem cerebral que está sendo feita aí, ó, há muito tempo. Vamos lá, continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Está vendo? E o que eles mais fazem? É omitir a verdade. Eles sabem, porque eles são teólogos, conhecem a verdade. Eles conhecem a verdade, eles têm dicionários bíblicos que falam, que relatam que os nomes estão errados, que os nomes são blasfêmicos. Mas cadê que eles passam para vocês? Não passam, porque se ele falar a verdade, ele vai perder o dinheirinho dele, a renda dele. Meu irmão, o caso é sério. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolem um camelo, ou seja, as mínimas coisas vocês deixam passar. Não é verdade? Ele deixa passar. Mas as coisas erradas, vocês absorvem, vocês engolem, vocês encobrem. Sabe por quê? Porque vocês são uma cambada de mentiroso. Desprezam a verdade. Vocês são filhos, a mentira. Vocês são filhos do pai da mentira. Cambada de ladrão. Se arrependam e sejam dignos. Fazer como o profeta João falou, produzir frutos dignos de arrependimento, raça de víboras, ladrões, feiticeiros. Vocês aí, meus irmãos, então tudo é enfeitiçado. Não pense que é a glória do Pai, não, porque a glória do Pai não enfeitiça ninguém, não. Abra os olhos para a verdade. Vamos lá, verso 25. Prepara aí, que ainda vem mais coisas sérias. Isso aqui não é nem o começo. A chibata come aí nos doutores da lei, nos mestres religiosos. A chibata corrói até o osso. É uma espada de dois gumes. Separa tudo, junta medula. Meu irmão, ao mesmo tempo que ela está cortando aí, ela está cortando aqui também. Não pense que isso aí vale só para você, não. Ela corta dos dois lados. Ai de vós, escribas
e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do prato e do corpo, mas o interior está cheio de imundícia e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros calhados, que por fora realmente são formosos. O sepulcro caiado, você vai aí no Jardim da Paz, você vê cada construção linda, bonita, de se ver, né? Cada túmulo lindo lá. O cemitério do Gavião, São Luís. Aí tudo lindo, tudo bonito, né? Tudo bem adornado, com lajota, isso e aquilo. Eles são semelhantes, né? Porque eles andam de terno caro, gravata cara, carrão. Não querem andar com pano de saco, não. Anda a pé? Anda a pé? Só vem de São Paulo para São Paulo, de qualquer outro estado para cá, se for de avião. Isso foi de ratinho só. De ônibus não vem não? Não, e o mestre ainda diz assim, ó, de graça receber, ó, curai enfermos, expulsai demônios, purificai os leprosos. Por que esses bandos de incrédulos aí, eles cobram? Será por que é? É porque a mentira, ela gera dinheiro. A verdade é de graça. Agora a mentira é paga. Pois é, né, meu irmão? Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, ainda no verso 27. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não preciso falar mais nada, né? O próprio Salvador já falou aqui. Vamos lá para o outro. Assim também, vocês interiormente parecem justos aos homens, aos nossos irmãos que estão aí enganados. Vocês parecem justos e donos da verdade, mas a verdade só é uma, é o nosso Salvador. Exteriormente parecem justos aos homens, exteriormente, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Antes de vocês comentarem esses vídeos e dizer, mas ele estava falando isso, era para os tempos antigos, era para os fariseus. Meu irmão, então rasga a tua Bíblia. Se ela valia só para aqueles tempos lá, rasga ela. Rasga ela. Porque a palavra diz que ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Essa palavra, as Escrituras Sagradas, entendeu? As Sagradas Escrituras, elas valem pelos séculos dos séculos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Porque deixa bem claro que eles estão condenados para o inferno, né? Ele falou aqui, e aí, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Pregando mentira, fazendo os meus pequeninos tropeçar. E aí, como é que vai ser? Então vamos lá em frente, verso 34. Portanto, eis que eu vos envio. Não é eu vos enviei.
sendo bem claro. Eu vos envio No presente. no presente sábios, profetas sábios e escribas. E a uns deles matareis, matarão e crucificarão. E a outros deles açoitarão nas vossas sinagogas. Meu irmão, domingo passado, se você tivesse ouvindo o que o fariseu maior lá na sinagoga fez, Caifás. que Caifás fez na sinagoga maior, está escrito aqui o que o mestre falou, eles nos açoitaram lá na sinagoga dele. Desceu o chicote. Desceu a chibata, falso profeta, mas ele se condenou porque ele não teve nem a consideração de estudar se o que estávamos falando era a verdade, de buscar a fundo. Nem isso ele se interessou para fazer, tá me entendendo? Ele foi logo dizer que o Espírito Santo era um espírito enganador e que a sã doutrina do Salvador, que não é minha, é doutrina de demônio. Ele se condenou. Ele acabou de ensinar o nomezinho dele lá no livro do inferno lá. Se amaldiçoou, jogou a praga em cima dos irmãos, porque são 2 vezes mais filhos do inferno do que ele, como já foi dito aqui pelo próprio Salvador. É cúmplice, né? São cúmplices, porque participam da mentira e não vão atrás da verdade. Pois é, vamos lá. Verso 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo, sobre vocês, o temente, escribas, fariseus, teólogos, mestres da lei, pastores, Sabidão. fariseu, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, desde o sangue de Abel, meu filho, que tu vai pagar, não é só dos que estão enganados hoje aí não, é desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matares entre o santuário e o altar. Mataram onde foi? Santuário. Dentro da sinagoga, Dentro da sinagoga. que eles dizem que é lugar santo. Até a morte de profeta lá teve. Teve. Por incrível que pareça, é a verdade. Sou eu que estou dizendo? Ou é o verso 35? A palavra está falando. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, porque nós somos da geração lá do Salvador. Entendeu? Ainda não teve fim do mundo lá, desde quando ele desceu da cruz do Calvário, foi morto e ressuscitou no 3º dia, não. Sobre esta geração, sobre vocês aí de hoje, que estão vivos aí, pregando a mentira, seu bando de sacana. Apocalipse 18, versículo 4. Diz assim. Apocalipse 18, 4. Certo. Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Deixou bem claro, né, irmão? Se está lá dentro, é cúmplice, é participante da mentira, é condenado 2 vezes, é condenado 2 vezes, e os mais do flagelos, que eles, e participando dos e flagelos. vão participar dos mesmos flagelos. É por isso que ele diz que naquele dia, muitos dirão para ele, Senhor, Senhor, que é o mesmo que Baal. Senhor é Baal. Senhor, Senhor. Não somos nós Ele vai dizer que assim, afirma isso. Quem afirmou isso foi o próprio Almeida, que traduziu a Bíblia. Ele foi bem claro, ele disse, vai lá, pesquise. Deixe de ser acomodado. Você tem que levantar da sua cadeira, deixar de estar lá comendo aquele esterco, aquele pão com esterco que os fariseus estão dando para você. Mova-se, levante-se, vá pesquisar, vá estudar, assim como nós fizemos. O que nós fizemos foi uma atitude de nós não estávamos conformados com os acontecimentos.
dentro das sinagogas. Nossos olhos foram abertos a fim de que nós viéssemos buscar a verdade. Sair da mentira. Faça a mesma coisa. Procure a verdade. Se você for pesquisar no dicionário de Almeida, segunda edição, o que traduziu a Bíblia, e ele deixou bem claro que a palavra Senhor equivale a Baal. Senhor é Baal. Eu e o meu irmão e outros irmãos que testificam a mesma fé, não clamamos mais por essa palavra. Nem você. Nem por Jesus, nem por Deus, que esse não é o nome dele. Nem Senhor, nem Jesus, nem Deus. E você? Está clamando por quê? Você clama por Senhor? Então, se você clama por Senhor, a carapuça serviu na sua cabeça. É para você essa palavra. Porque ele diz assim: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor. Né? Quem é que clama? Sou eu que clamo, Senhor, ou são vocês? Aí vocês analisam e tiram suas próprias conclusões. Vamos seguir aqui com a linha de raciocínio. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre esta geração. Ele clamou aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém, porque lá onde estavam as sinagogas, entendeu? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejam os que são te enviados. Ou seja, ele está dizendo que as sinagogas, né, o povo lá daquele tempo, não queria saber de profeta não. Queria saber da mentira lá dos escribas, dos fariseus. Ele está sendo bem claro aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Os filhos que estão lá dentro da sinagoga, porque se eles estão lá dentro, eles são filhos dela. São filhos da sinagoga, não são filhos do Criador, coisa nenhuma. Ele diz: mas nós precisamos de um lugar para servir, e isso e aquilo. Isso é ou não é idolatria? Idolatria. Você só sabe adorar lá dentro? Seu idólatra. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes que quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Está aí mais uma prova de que ele não queria mais templo e não queria mais vocês adorando aí dentro. E aqui na Sagrada Escritura a gente não encontra o nosso Salvador mandando o discípulo edificar templo não, né? Meu irmão, eu deixo uma pergunta aqui. Que denominação Paulo fazia parte? Que denominação? Que sinagoga o nosso Salvador fazia parte? Que sinagoga Paulo fazia parte? João, Pedro, Tiago e os outros? Porque sinagoga é diferente de igreja. Igreja somos nós. Porque ele disse para Pedro assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que ele ainda tinha o coração duro, ele disse: eu edificarei o que chamarei de minha igreja. Ele edificará a igreja, ele edificou a igreja sobre Pedro, sobre nós, sobre os seres humanos. Nós somos a igreja. Templo é templo, igreja é igreja. Não tem nada a ver com sinagoga, não tem nada a ver com construção. Que a palavra é bem clara lá em Atos 7,48. Atos 7,48 que diz, deixou bem claro lá, que ele, né? 7,48 diz, Atos 7,48 diz o seguinte: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Né? E o 17,24, Atos 17,24, também deixou bem claro
que Atos 17, 24. O Pai que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele poderoso nos céus e na terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, irmão, deixou bem claro, né, que o Pai Todo-Poderoso não habita em sinagoga. Não, mas aí eles dizem. A primeira coisa, quando você entra numa sinagoga, ele diz: bem-vindo à casa do Senhor. Realmente é a casa de Baal mesmo, porque o Senhor é Baal. Agora ele dizer que aquela casa lá é a casa do Pai, isso é mentira. Na palavra que diz não sou eu. Mas isso não entra na cabeça dos nossos irmãos, porque eles estão 1000% com lavagem cerebral. Sabe, isso eu aprendi desde pequeno, me ensinaram assim. Meu irmão, esquece isso, quem te ensinou isso foi o homem. Foi o homem, não foi o Salvador. Pois bem, verso 38. Eis que a vossa casa ficará deserta. 39 agora. Porque eu vos digo que desde agora não me verão mais, até que digam: bendito seja o que vem em nome do Pai Todo-Poderoso. Amém. E eu tenho certeza que vamos ouvir muitas críticas, muita gente chamarão nós de loucos, de falsos profetas, dizer que a gente está cheio de demônio. Mas aí se cumpre mais uma profecia do nosso santo e eterno Salvador, Yahushua. Esse é o nome em hebraico dele. E ele disse, bem aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Fica só uma pergunta, meu irmão. Você é odiado pelo nome de Jesus? Você é odiado pela palavra Deus ou pela palavra Senhor? Eu creio que não. Porque se você chega para um maconheiro ou para um fumador de crack, um assassino, um ladrão, você chega para levar a palavra para ele, você aceita a palavra de Jesus? Ele vai dizer: aceito. Pode falar. Aceito com todo o meu coração. Inclusive eu já tenho ele no meu coração. Já tenho Deus. Tenho Deus no meu coração. Aí eu te pergunto, um crente, ele pode passar numa boca de fumo, meia-noite, se ele tiver com a Bíblia embaixo do braço, falando do Jesus, ninguém mexe com ele, ninguém odeia, ninguém odeia. Agora, meu irmão, vai falar no nome verdadeiro dele, Yahushua. Gente blasfêmia do nome dele, chama de louco, dizendo que é Shua, como já disseram aí, que eu estou servindo, é um tal de Shua. Chama ele de louco, falso profeta. Só por cima até mata. Meu irmão, você está injuriado se você não aguenta ouvir a verdade? Então eu te digo o seguinte: não assista mais os vídeos que a gente vai postar, não. Não assista não, porque você só vai ficar com mais ódio da gente. Se não aceitar a verdade. Vou abrir bem aqui. Em Gálatas, capítulo 4, verso 16. Tornei-me porventura teu inimigo por dizer a verdade? E aí, meu irmão, eu te faço a mesma pergunta que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Fiz-me eu teu inimigo falando-te a verdade? E mesmo que tornei-me teu inimigo, você tem que me amar, porque o Salvador disse: amai o teu inimigo. Bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Mas a oração de vocês eu não quero, não. Em nome desse Deus? Do Jesus? Em nome do Jesus? Em nome de Senhor? Em nome de Baal? Eu quero é bênção, meu irmão, para a minha vida, não é maldição. Então aqui fica
A mensagem do nosso Salvador Todos os corações para todos os corações que buscam a verdade. que buscam a verdade, que tem sede Da verdade e da da justiça. verdade e da justiça, porque ele falou, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Meu irmão, ele estava falando Que serão fartos. no sentido espiritual, porque tudo que está aqui é espiritual, não tem nada carnal. Não é a justiça de um matar teu pai ou tua mãe e você querer a justiça dos homens, não. É a justiça do Pai, a justiça celestial, porque eles estão crucificando o nosso Salvador até hoje, crucificando a palavra da verdade, inventando mentira. E vocês estão sendo cúmplices. Naquele grande dia lá, ele não vai ter o culpado por inocente. Essa é a mensagem do Salvador a todos os corações que buscam a verdade. A graça e a paz do nosso Salvador. E até a próxima. Amém. Amém.